Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui hoje na terça-feira para mais um vídeo. Vídeo que às vezes eu gravo no final de semana, porque durante a semana é bem corrido, mas aí no sábado, no domingo, eu tiro um tempinho para gravar, para trazer essa mensagem para você que quer conhecer um pouco mais da Bíblia, um pouco mais da Palavra de Deus. A Bíblia nos fala que nem só de pão, Jesus nos disse isso, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, eu já falei lá atrás, né, em outros vídeos, é a Bíblia, né? São as escrituras, as sagradas escrituras. E a minha intenção com essa iniciativa é trazer um pouco mais da Bíblia de uma forma mais palatável, mais fácil de ser compreendida, né, para despertar o nosso interesse por esse conhecimento maravilhoso que nos traz vida, que não é só um conhecimento das coisas do mundo, né? A Bíblia ela não é um livro qualquer, ela é o livro da vida. Ela é o testamento que Deus deixou para nós, para que nós tivéssemos consciência de tudo aquilo que Ele deixou para nós, do que significa a obra da cruz, né? De qual é a nossa herança em Cristo. E aí é por isso que eu tenho semanalmente tentado trazer esse vídeo às terças-feiras, para a gente criar uma rotina, para falar um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu ouvi trazer uma mensagem que vai um pouco ao encontro do momento que eu tô vivendo na minha vida, que é exatamente esse momento de usar o meu Instagram, usar o meu Facebook, criar um canal no YouTube para falar de Deus, para trazer a palavra de Deus. Algumas pessoas que me acompanham podem estar se perguntando, gente, mas por que a Patrícia tá fazendo vídeo uma vez por semana, postando, né? Por que ela tá todos os dias postando mensagens da Bíblia? Por que será isso? E hoje vocês vão entender por quê. Por que eu tenho dedicado o meu tempo, né, a minha energia diariamente nas postagens e a minha energia semanalmente nos vídeos, vencendo um bloqueio que eu tinha de gravar vídeo, né, apesar de ser uma profissional de comunicação, mas eu tinha um bloqueio grande com a questão do vídeo e Deus tem me honrado, me ajudado a produzir esses vídeos semanais nos finais de semana para postar aqui na terça-feira para vocês. Isso tem sido uma vitória pessoal, né? Apesar de ser de comunicação, eu sou um pouco tímida e eu não gosto muito da minha imagem no vídeo, né? Às vezes eu acho a minha fala meio enjoativa, meio cansativa, mas Deus resolveu me usar. Eu tenho sentido isso já há alguns anos, né? Não é de agora, mas assim como, não sei se vocês conhecem a história de Jonas, né? Deus mandou Jonas para uma cidade, falou: Jonas, você vai lá em Nínive falar de mim para aquele povo, porque eu quero salvar aquele povo. E Jonas falou: não, não vou, eu não quero que o Senhor salve aquele povo, não, aquele povo é pagão, eles não te servem, eles te desonram. E Deus falou assim: você vai, nem que seja na barriga de uma baleia, você vai. E eu fiquei na barriga da baleia os últimos anos, né, assim, sem querer abraçar esse ministério de evangelizar, de levar a palavra de Deus, mas esse ano, na pandemia, engraçado, né, nesse momento que pode ser, né, que não tem que ser, mas pode ser um momento de reclusão, de reflexão, de questionar alguns propósitos. Nesse momento de pandemia, Deus falou comigo, falou: é agora, eu quero que você fale de mim para as pessoas que você conhece, que te seguem lá nas suas redes sociais. E eu tenho gostado muito, tem me trazido uma alegria muito grande. Às vezes durante o dia eu penso numa palavra, Deus fala comigo em alguma coisa, eu fico morrendo de vontade de parar o que eu tô fazendo para gravar um vídeo, mas não tem como, né? Porque o dia a dia ele é bem puxado, e quando a gente está em home office a gente tem que conciliar o trabalho, as demandas do trabalho com as demandas da casa, de criação de filho, de rotina de filho. Então, mas Deus tem me honrado, tem me ajudado a achar um tempo para produzir esse vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando, não pela Patrícia, mas eu espero que vocês estejam gostando da mensagem que eu tô trazendo, né? Daquilo que eu tenho compartilhado com vocês. E na mensagem de hoje a gente vai falar um pouquinho do porquê disso, né? Qual que é o propósito disso, da Patrícia tá falando de Deus? E eu vou ler aqui, lá em Romanos 10, né? Romanos, se você não sabe, foi escrito pelo apóstolo Paulo, que é um personagem da Bíblia, né? Um homem de Deus, assim, maravilhoso. Ele escreveu cartas maravilhosas, né? Para as igrejas que ele ajudou a fundar. E ele traz uma história de transformação de vida que eu quero falar sobre Paulo ainda. Provavelmente na próxima semana o vídeo vai ser falando sobre a história de Paulo, para a gente entender um pouco dos milagres que Deus fez na vida de Paulo. E eu acho que dessa história de Paulo, Deus com certeza vai trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas.
E aí Paulo fala aqui aos romanos, né? Romanos eram os habitantes de Roma naquela época. Paulo foi a Roma para falar de Deus, né? Para levar o evangelho. E aí ele fala o seguinte: na verdade, a mensagem está bem perto. Qual mensagem? A mensagem de Deus, né? A mensagem da palavra, a mensagem sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. A mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração. Nos meus lábios, no meu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. E hoje, o meu post hoje no Instagram foi sobre esse versículo aqui, ó. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você vai ser salvo. E eu fiz o post explicando, né, que a salvação muitas vezes ela é muito mais, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil não, mas ela é muito mais simples. E o simples não necessariamente é fácil, né? Mas o simples ele é acessível a todos. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Então nós não somos declarados justos, considerados justos pelo que nós fazemos. Nós somos declarados justos pelaquilo em que nós cremos. E o que nós devemos crer é que Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar. E é declarando com a boca que você é salvo. Então, olha só, é crendo de coração que eu sou declarado justo. Então, quando eu creio na promessa da cruz, eu sou declarada justa. Quando eu acredito, né, que Jesus morreu para me salvar, eu sou declarado justo. E quando eu declaro com a minha boca, eu sou declarado salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele, ou seja, em Deus, em Jesus, jamais será envergonhado. E aqui ele fala, né, nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios. Né? Judeus, quem são os gentios? Somos todos nós que não somos judeus. Somos considerados gentios. E ele fala aqui, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Então as mãos de Deus estão estendidas para abençoar generosamente todos nós que o invocarmos. E o que é invocar? É chamar o nome dele. É pedir arrego, é falar, Deus me ajuda. Senhor, me dá uma direção, me ajuda, eu preciso de ajuda. Quando você invoca o nome de Deus, quando você invoca o nome de Jesus por meio da oração, você está pedindo ajuda. E a Bíblia fala que ele abençoa generosamente todos aqueles que o invocam. Pois todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E aí agora é que vem o recheio, né? A cereja do bolo da minha mensagem de hoje. Ok, Patrícia, você está falando que todo mundo que invoca a Deus será salvo. E olha o que Paulo fala aqui. Mas como que eu vou poder invocar se eu não creio nele? Sabe aquela brincadeira? Todo ateu só é ateu até o dia que ele está no avião que está caindo. Porque aí a brincadeira é que dentro do avião que está caindo todo mundo chama Deus, né? E aqui Paulo fala, como é que eu vou invocar? Como é que eu vou chamar por Deus, por Jesus, se eu não acredito nele? Se eu não acredito nele, eu não vou chamar por ele. E aí ele fala, e como eu vou crer nele se eu jamais tiver ouvido a respeito dele? Então olha o que Paulo está falando. Mas como poderão invocá-lo, como poderão chamar o nome de Jesus se não crerem nele? E como vão crer nele se ele jamais tiver sido falado? Né? Se eu nunca tiver ouvido falar em Jesus, como é que eu vou acreditar em Jesus se ninguém falar de Jesus para mim? E como eu vou ouvir a respeito de Jesus se não tiver ninguém para falar sobre ele? Então olha só, como é que eu vou crer em Jesus se eu nunca ouvi falar de Jesus? E como é que eu vou ouvir falar de Jesus se ninguém falar para mim? Como é que eu vou ouvir de Jesus se ninguém falar para mim? E como que eu vou falar se eu não for enviado? Ou seja, se eu não me dispuser, se ninguém se dispuser a falar de Jesus, como é que as pessoas vão ouvir sobre Jesus? Como é que elas vão acreditar em Jesus? E depois que acreditarem, como é que elas vão chamar o nome dele? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas do Evangelho. Então, pessoal, olha que coisa interessante que Paulo fala aqui. Quando a gente crê numa coisa, é natural que a gente queira compartilhar isso com as pessoas.
Então o que eu tenho feito aqui, né, nos últimos 2 meses é compartilhar algo no qual eu creio, né? Então eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio nesse manual aqui, tem até um esquadro aqui que eu usei para marcar. Então eu creio nesse manual, eu creio na Bíblia, eu creio que isso aqui é um testamento de Deus. Eu creio na obra da cruz, eu creio naquilo que eu coloquei hoje no Instagram, né? Que a gente só precisa clamar e aceitar Jesus para a gente ser salvo, que não é pelas obras que nós somos salvos, não é pelo aquilo que nós fazemos, falamos, sentimos, mas é pela atitude que nós tomamos de crer na obra da cruz, de crer que Jesus morreu por nós, de crer que ele foi ressuscitado, né? E com a sua ressurreição, o plano perfeito de Deus para nossa salvação se cumpriu. E eu creio tanto nisso, tanto, eu creio tanto em tudo que está escrito aqui, que chegou um momento da minha vida que eu não consigo mais ficar calada com relação a isso. Que chegou um momento da minha vida que falar disso, que levar isso para as pessoas, que ser essa pessoa que Paulo está falando aqui, se tornou talvez uma das coisas mais importantes da minha vida, né? A ponto da Patrícia abrir mão da sua vergonha, do seu constrangimento, né, do seu constrangimento de gravar um vídeo, a ponto de eu conseguir passar por cima de toda a minha timidez e vir numa rede social todos os dias, escrever uma mensagem, né, para ajudar você a entender o que a Bíblia fala. Então eu trago a palavra e eu faço eu deixo uma mensagem em cima daquela palavra, e uma vez por semana eu gravo um vídeo. Então eu tiro um momento do meu final de semana, do meu descanso, para gravar um vídeo, para me expor diante de uma câmera, para trazer uma mensagem. Para quê? Por quê? Porque eu acredito nisso aqui que Paulo está falando, né? Porque o evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser levado. Por quê? Porque eu acredito que o evangelho é a verdade, né? Eu tinha comentado num post há um tempo atrás, assim que eu me batizei na igreja cristã, que eu me tornei uma protestante, né, uma evangélica, como as pessoas costumam falar, eu estava indo para a igreja de táxi, e aí eu falei pro motorista onde eu estava indo, eu tô indo para a igreja tal, e estava indo para a igreja. E aí o motorista do nada falou assim: mas por que vocês crentes têm mania de pregar, de ficar pregando pra gente? Por que vocês têm mania de querer convidar a gente pra igreja da gente? E eu fui pega de surpresa, né? Eu falei, gente, será que... Fiquei com medo, né? Dependendo da resposta que eu desse, ele me punha pra fora do táxi. Mas Deus me falou comigo assim, tranquilamente, e eu falei pra ele também com muita serenidade e com muita convicção. Eu falei, olha, eu não sei por que as pessoas, os crentes que você conhece, te convidam pra ir pra igreja. O que eu tenho pra falar pra você é que aquilo que eu experimentei a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, a servir Jesus e a buscar Jesus, é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso, é algo tão sublime que eu jamais experimentei em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É tão sublime, é tão tremendo, que eu quero contar para todo mundo. Eu quero que todo mundo experimente. Eu quero que todo mundo sinta aquilo que eu estou sentindo. Eu quero que todo mundo tenha a plena convicção de quem as pessoas são, assim como eu tenho a convicção de quem eu sou. Que eu sou uma filha amada, que não importam os meus pecados. Eu fui justificada pelo sangue de Jesus. Gente, eu sempre uso essa palavra justificada, interessante, né? Que tem muita coisa que a gente fala, porque a gente ouve outros pastores pregando e a gente acaba reproduzindo alguns discursos, né? Eu sempre falo, porque eu fui justificada pelo sangue, eu fui justificada pelo sangue e tarará. E tem aquela frase do mundo que fala assim, explica, mas não justifica. E eu uso sempre esse justificado. E hoje, olha só, depois de 20 anos de convertida, né, de cristã, eu fui no dicionário e falei, o que significa justificado? Eu vou lá olhar atrás dessa palavra. E eu imaginava, eu nem sei o que eu imaginava dessa palavra. Eu achava que justificado tinha a ver com justiça. E você sabe o que significa a palavra justificado? Inocentado. Eu quase chorei quando eu li o significado dessa palavra. Inocentado. Então a Bíblia fala que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós fomos inocentados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre nós, a partir do momento que nós recebemos esse sangue, a partir do momento que nós declaramos com nossos lábios que nós acreditamos na obra da cruz,
nós somos inocentados de todos os nossos pecados. Dos que eu já cometi e dos que eu ainda vou cometer. Aí você pode olhar e falar, Patrícia, isso é papo de pastor, Patrícia. Isso é conversinha para tomar o dízimo, Patrícia. Seria se eu tivesse ouvido isso da boca de um pastor. Mas eu vi isso aqui, ó. E é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. Você não precisa de um pastor e de um padre para ler o que está aqui, para conhecer a promessa de Deus para você. É claro que é bom a gente ter um pastor, alguém, né, idôneo, um padre, um líder espiritual, que você possa chegar e compartilhar da sua fé, que possa te aconselhar, porque às vezes é uma pessoa que está no caminho da fé há mais tempo. Se ela for realmente uma pessoa, né, idônea, hoje em dia tá tão difícil, né, gente? A gente tem sido entristecido com tantas notícias ruins, né, de líderes religiosos de todas as religiões fazendo coisas abomináveis, que tá cada dia mais difícil. Mas eu quero acreditar que essas pessoas existem ainda, porque a gente não pode ser pretensioso e achar que só a gente é bom. Até porque a Bíblia fala que nenhum de nós é bom. Bom é só Deus. E sabe quem falou isso? Jesus. Viraram para Jesus e falaram, Jesus, ó bom mestre. Sabe o que Jesus falou? Por que você tá me chamando de bom? Apenas Deus é bom. Só Deus merece o título de bom. Então não sou boa, você também não é bom, então a gente não tem que exigir bondade de ninguém. Mas então, como eu estava falando, é tão bom você poder compartilhar disso, né? Falar disso para as pessoas, levar as pessoas a acreditarem nisso. E, eu estava falando da questão da justificação, né? Olha só, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E aí você pode falar assim, mas Patrícia, mas até aquela pessoa que fez aquele crime, que roubou, estuprou, violentou, matou, estraçalhou, trucidou. Deixa eu te contar uma coisa. É chocante o que eu vou falar. Eu às vezes me choco. Mas lembra que eu falei também que a palavra de Deus diz que aquilo que é louco, que Deus fez louco, usou as coisas loucas para envergonhar as coisas sãs? Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que fez tudo isso de errado, que fez tudo isso de tenebroso, que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu jamais faria isso, mas a única coisa que nos separa dessas pessoas é a graça de Deus, não somos nós. Deixa eu te falar que se essa pessoa, e é a Bíblia que está falando, se Deus tiver misericórdia, e essa pessoa tomar consciência do que ela fez, e ela se arrepender absolutamente, de todo o coração, se ela rasgar o coração dela para Deus, pedir perdão genuinamente, sinceramente, e se você já cometeu um erro e você se arrependeu, você sabe o quanto dói um arrependimento, se essa pessoa tiver a consciência do seu pecado, se ela se arrepender genuinamente e pedir perdão para Deus, e pedir para Deus salvá-la, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu te contar uma coisa, amigo. Deus perdoa. Deus perdoa. Direto a gente fala, agora todo presidiário vira crente. Sempre escuto isso. E às vezes eu fico assim, falo, Deus, mas puxa vida. Às vezes eu fico igual Jonas. Você sabe por que Jonas não queria ir para Nínive falar de Deus? Jonas não queria ir para Nínive falar de Deus porque ele tinha medo de falar de Deus para aquelas pessoas de quem ele não gostava e as pessoas aceitarem Jesus. Porque ele sabia, aceitarem a Deus, né? Porque ele sabia que se aquelas pessoas aceitassem Deus, Deus ia perdoar o pecado delas. Ele falou assim, não vou falar de Deus, não vou falar, porque vai que elas aceitam, vai que elas recebem a Deus, e aí depois de ter feito tudo que elas fizeram, o Senhor vai salvar, porque eu sei que o Senhor é bom, a sua palavra é de salvação, então não vou falar do Senhor para eles, não. Eu quero mais é que eles vão tudo pro inferno. Não quero que salve nenhum lá em Nínive. E às vezes eu sou assim também, eu vou te falar que eu falo assim, Deus, mas não é possível, Senhor, que essa pessoa que cometeu esse crime falou que aceitou Jesus. Deus, essa pessoa, nossa Deus. E Deus fala, Patrícia, te falar que se ele tiver feito de forma sincera, e aí eu vou falar, você pode estar pensando, Patrícia, não tô gostando do que você tá me falando. Não tem problema não, meu irmão. Não tem problema você não gostar não, porque eu não tô falando de mim. O que eu tô falando não é uma regra que eu inventei.
Aliás, é uma regra que às vezes nem eu gosto, eu tô te falando aqui, eu falo, Deus, mas nossa, meu fulano fez aquilo ali, agora ele aceitou Jesus. Aí, às vezes eu falo assim, nossa, Deus, podia tanto ele não ter aceitado, né? Porque tem gente que o nosso coração não é bom. Tem gente que a gente olha assim, a gente se acha melhor que os outros, né? Porque a gente nunca matou, nunca roubou, nunca fez um monte de coisa, fala, eu sou melhor que fulano, né? Meus pecados são outros, né? De certo, meu pecado é melhor, né? Se é que existe um pecado melhor que outro. E aí você olha pra pessoa e fala assim, nossa, eu queria tanto que fulano não aceitar Jesus, que eu queria que ele fosse, era pro inferno. A gente não fala, mas a gente pensa. E Deus conhece o nosso coração. E se a gente pedir perdão por esse pecado, porque é um pecado, né? Isso, você desejar mal para uma pessoa, né? Dessa forma, com certeza é um pecado. Mas aí se a gente pede perdão, Deus perdoa. Eu vou te falar que Deus perdoa. E Ele perdoa todos os pecados. Já falei aqui, tem um pecado só que a Bíblia fala que não tem perdão, que é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Fora isso, gente, por mais cabeludo, por mais tenebroso, por mais cruel que seja, se a pessoa se arrepender, pedir perdão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazer uma oração de entrega do seu coração, o Senhor salva. Não são os nossos pecados que nos mandam para o inferno. Aí fala assim, Patrícia, você vai falar que inferno existe? Deixa eu te falar, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Existe. Mas deixa eu te falar uma coisa também. Ao contrário do que muitos líderes falam, não são os nossos pecados que nos mandam para o inferno. Não são. Graças a Deus. O que nos manda para o inferno é rejeitar Jesus. É negar que Ele é Jesus. É negar que Ele é Deus. É negar a obra da cruz. É isso que nos manda para o inferno. Porque como é que você quer ir para o céu se você não acredita em Jesus, amigo? Vai falar, Patrícia, eu quero dormir aqui na sua casa, mas eu não vou com a sua cara, não. Eu não acredito que você seja merecedora, não. Não acredito em você. Mas eu queria morar aí com você. Incoerente, né? Absurdamente incoerente. Então, é por acreditar muito nisso, né? Nessa promessa, na palavra de Deus, naquilo que Paulo fala. É por acreditar muito nisso e por querer que mais pessoas acreditem, que mais pessoas usufruam dessa verdade, é que eu tô aqui hoje, semanalmente, com vídeo, todos os dias, com um post, porque eu quero povoar o céu, ajudar a povoar o céu, com a minha vida, com a sua vida, com a vida da sua família, as pessoas que você ama, levando as boas novas do Evangelho. O Evangelho significa isso, sabia? Boas novas, boas notícias. E que notícia pode ser mais maravilhosa do que a notícia de que Deus mandou o seu único filho morrer por nós na cruz para que nós fôssemos inocentados de todos os nossos pecados, lavados de todas as nossas culpas, para que nós pudéssemos viver com Ele na eternidade. Isso sim é uma boa nova. Isso sim é uma boa notícia. E é essa boa notícia enorme, extremamente rica, que eu poderia viver 1000 anos, que eu jamais vou esgotar tudo que está nesse livro. É essa boa notícia que eu quero trazer para você, que eu tenho trazido para você todos os dias. E eu peço a Deus, não pela Patrícia, mas por você e pelo conteúdo do que eu trago, que essa boa nova frutifique no seu coração. Que cada palavra que eu traga para você seja uma semente que encontre um coração fértil para frutificar, para brotar, para que Deus possa habitar nas nossas vidas, né? Ser o centro da nossa vida, que é o lugar que Ele deve ocupar. Na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que nós amamos. Certinho? Muito obrigada pela sua audiência, por ter me ouvido. E eu espero que Deus possa encontrar um terreno fértil. Que essa palavra que eu trouxe para você hoje encontre um terreno fértil. Que ajude você a entender por que eu estou aqui. Eu espero estar aqui todas as semanas, né? Todos os dias por meio dos posts, todas as semanas por meio do vídeo. Para que você experimente mais de Deus. Porque foi como Paulo disse. Como é que eu vou invocar Jesus se eu não crer nele? Como é que eu vou crer nele se eu não ouvir sobre ele? Como é que eu vou ouvir sobre ele se ninguém quiser falar? E como é que alguém vai falar se essa pessoa não se dispuser, se ela não se enviar, se ela não for enviada para isso? Eu aceitei ser enviada para trazer as promessas de Deus para você, para ajudar você a conhecer
o Testamento, o Novo e o Velho Testamento, né, que são as promessas de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Amém? E se você achar que existe alguém que gostaria ou que está precisando ouvir essa palavra, compartilha, né? Envia essa mensagem para mais pessoas. Ah, não, porque a Patrícia quer ficar conhecida. Não, porque a palavra de Deus precisa ser levada, compartilhada, para que mais pessoas nos ajudem a povoar o céu. Jesus disse: vocês vão ficar aqui, mas eu vou voltar para o Pai. Mas na minha morada há muitos lugares. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Então existem muitos lugares no céu. Existem muitos lugares no céu. O plano de Deus, o plano de Jesus é que todos sejam salvos. E se a gente puder ajudar, seria muito bom, não é mesmo? Tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com o vídeo e até amanhã com um post novo. Amém? Um beijo, tchauzinho.